Bom dia, bom dia! Estamos em mais uma live e é sábado. Sábado estamos aqui todos os dias até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Minha garganta já está melhorando e vamos pra cima, né? Mesmo aqui, acho que foi a semana quase toda, desde segunda ou terça, que minha garganta tá um pouco deixando a desejar, digamos assim. Mas tenho tomado medicamentos, tenho cuidado disso e hoje já amanheceu melhor, graças a Deus. Que quando você tá com a garganta assim e fica falando, né, parece que vai piorando, sei lá, alguma coisa assim. Mas, fora isso, estamos todo mundo muito bem. Estamos aqui na série Códigos do Reino, estamos falando aqui, compartilhando sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Deus e aplicando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque eu não sei se você sabe disso, mas quando nós entendemos sobre o reino e aplicamos ele na nossa vida, tudo tem um olhar totalmente diferente, né? Nós entendemos que faz parte do processo, que tudo que acontece tem um direcionamento de Deus e que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, quando nós buscamos o direcionamento da palavra dele na nossa vida, as coisas elas têm desafios, é claro, mas a realização não tem preço. É grande demais, muito legal. Estamos no livro de Tiago, né? Hoje vamos no capítulo 3 de Tiago. Era um apóstolo, né? Mas o livro dele é tão profundo. É um livro pequeno, um dos livros mais pequenos que tem na Bíblia. Mas é um livro, assim, que trata sobre muito, assim, no relacionamento que nós devemos ter com Deus e com as pessoas, né? Então, vamos lá. Tiago, capítulo 3. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso que pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, mas acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira produza figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Nossa, como isso é profundo, né? Ele fala que, continuando um pouco sobre o que a gente falou nesses últimos dias, né, a respeito da aparência, a respeito do viver algo e
dar frutos de outra forma, né? Ele fala muito sobre isso, mas o ponto-chave, né, é a respeito da língua. Isso é muito poderoso, gente. Aquilo que nós falamos é formado daquilo que nós pensamos. Quando sai daqui dos nossos pensamentos e vem para cá, para nossos lábios, né, quando nós falamos, comunicamos isso, nós acabamos prejudicando, de certa forma, né? Ou nós prejudicamos as outras pessoas e a nós mesmos, ou nós ajudamos as pessoas e a nós mesmos, né? Então, tudo está relacionado com a nossa forma de pensar e isso vai transmitir alguma mensagem através da nossa língua. E se for algo que vai prejudicar outras pessoas, que vai prejudicar a nós mesmos, pode ter certeza que isso vai acabar destruindo tudo, né? Ontem eu estava na abertura do congresso do grupo de jovens lá da igreja e o pastor que estava pregando, nossa, foi muito interessante. Ele estava falando sobre a influência, né? Porque o tema era sobre fortes influenciadores. Eu achei esse tema muito pertinente, muito real, né? Muito presente aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que existe de pessoas sendo influenciadoras e sendo influenciadas não é brincadeira, né? E quando nós, como cristãos, nos posicionamos para influenciar outras pessoas, assim como Jesus fazia, nós tiramos ali um pouquinho o foco daquelas pessoas do caminho errado que elas estão tomando, né, e levamos ali para outro caminho. Só que o mundo em si, ele tem se tornado tão ruim, tão assim, tá tudo tão normatizado, digamos assim, que virou tudo tão normal que as pessoas estão sendo mais deixadas ser influenciadas do que propriamente influenciar outras pessoas, né? Então, se a pessoa passa, por exemplo, o dia todo ouvindo besteiras, por exemplo, no TikTok, ouvindo, a gente percebe que tem muitas pessoas que se deixam levar por vários vídeos, por onda de musiquinha, né, por dancinha, por formas de apresentar o corpo. E aí, por exemplo, outro dia eu entrei no perfil de uma pessoa e as fotos assim, era tudo, sabe, a menina quase nua praticamente. E aí na legenda a pessoa botava alguma coisa evangélica, tipo, glória a Deus, alguma coisa assim nesse sentido, né? Dou graças a Deus, alguma coisa assim. E aí não faz sentido. É como o Tiago fala aqui, não tem como uma árvore, ela é uma árvore, uma figueira, né? Dar frutos de uva, por exemplo. Não tem como, então não tem como uma árvore que se diz ser cristã, se diz nascer ali de Deus, dar frutos ruins. E isso está diretamente relacionado à forma de falar, né? A forma de pensar, que isso os pensamentos produzem sentimentos que produzem ações. Então, quando as pessoas elas começam hoje normatizar, né? Normalizar as coisas do mundo dentro da igreja, né? Então a gente já percebe a influência que o diabo tem na vida de muitas pessoas. Hoje o objetivo do diabo não é tirar as pessoas da igreja, é fazer com que elas levem as coisas do mundo para dentro da igreja. E a gente tem visto isso muito. Parece que quase todo dia nasce uma igreja nova e não nasce assim com um propósito, com uma base. Nasce porque a pessoa ficou revoltada ali com um pastor, ficou revoltada ali com seus líderes e assim, vou abrir uma igreja para mim porque eu penso de forma diferente. E aí ela acaba levando um monte de pessoas com elas e você percebe que aquilo ali não é de Deus porque aquelas pessoas que foram com elas acabaram tudo se desviando. Já vi isso muitas vezes. Mas tudo é o quê? É a língua, é o poder que a língua tem. Então, quando nós entendemos que a forma que nós falamos, a língua, né, aquilo que sai da nossa boca pode prejudicar ou ajudar alguém, qual é o nosso papel? Sempre usar de maneira consciente a nossa língua, né? Sempre existem várias pessoas, por exemplo, pai, mãe, que acabam amaldiçoando o próprio filho quando falam besteira, né? Quando diz assim, tu é isso, tu é aquilo, fica amaldiçoando ali a própria criança, fica amaldiçoando o filho, e aí quando a pessoa cresce daquela maneira, os pais ficam perguntando, o que isso aconteceu, por que meu filho é assim, mas não lembram das palavras de maldição que foram lançadas antes. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca e até aquilo que penetra
entra o nosso pensamento também, porque a palavra diz que a boca fala quando o coração está cheio. Então, quando o nosso coração se enche de amargura, se enche de tristeza, se enche de coisas ruins que acabam nos prejudicando, e isso vai automaticamente sair através da nossa boca e vai prejudicar a vida de outras pessoas. Então, é um dos versículos assim mais poderosos, assim, as passagens mais poderosas que eu acho da Bíblia é justamente isso que Tiago fala, né, a respeito da língua. E às vezes as pessoas não têm consciência disso, sabe? Elas ficam agindo no automático, se deixando levar pela situação, pelo momento de raiva, de rancor, e acabam ali prejudicando aquelas pessoas, prejudica ela mesma e outras pessoas ali ao redor dela. Então ele fala que é como se fosse ali, ó, uma pequena chama, uma pequena brasa que incendeia uma floresta inteira. Então é isso que a língua representa. Se eu sei que a língua faz tudo isso, qual é o meu papel como cristão? É usar essa língua, né? Usar a minha fala, usar a minha boca para proferir palavras de vida, palavras de bênção, para poder também falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus e incentivar as pessoas a conhecerem esse Jesus. Então, não tem como a gente viver uma vida dizendo que serve a Deus e tá na igreja de uma forma e em casa tá de outra. Não tem como, não tem como uma água doce jorrar água salgada, não tem isso, não é possível isso acontecer. Então a gente tem que tomar essa consciência de que nós somos pessoas importantes, pessoas assim influenciadoras e devemos usar essa influência em favor do reino. Devemos influenciar as pessoas ao nosso redor em favor do reino. E as pessoas elas vão olhar para a nossa vida, vão querer, algumas, né, quando você tem um comportamento diferente, elas vão querer saber da onde veio tudo aquilo, por que que você é assim. E quando você vai incentivando as outras pessoas a serem como você, e essas pessoas, e você sendo a semelhança de Jesus, né, fazendo aquilo que Jesus faz, então você tem mais a capacidade de levar mais pessoas para o reino do que outras pessoas, né? Então, Jesus, ele foi um grande influenciador da história, né? O maior influenciador de todos os tempos. E ele tratava todas as pessoas ali com as suas particularidades. Ele não tratava do mesmo jeito, né? Ele não fazia acepção de pessoas também. Só que ele não tratava do mesmo jeito, porque ele entendia que cada um tinha assim as suas particularidades. E ele sabia se comportar diante de cada um. Se ele estava na casa de um rico, ele se comportava de uma maneira. Se ele estava ali no meio dos doentes, no meio de pessoas que precisavam de ajuda, ele se comportava de outra maneira. Mas de todas daquelas formas como ele se comportava, era justamente para libertar aquelas pessoas, para levar amor, compaixão e para ajudar elas de alguma forma, né? Então ele é a nossa principal base, né? Então as pessoas elas confundem muito. Hoje tem mais pessoas se dizendo que são cristãos ou até mesmo católicos, né? Não diz, eu sou católico, mas que não tem um relacionamento com Deus, que a gente não consegue perceber ali Deus na vida daquelas pessoas, do que existem outras. Muita gente diz assim, eu vou ser crente só porque se ser crente for assim, então eu também quero, né? Só que elas acabam influenciando essas pessoas pro mal, para aquilo que não agrada a Deus. Então, quando Tiago ele fala do mesmo modo, né, que a língua é um pequeno órgão, um órgão do nosso corpo, e ele é totalmente poderoso porque ele pode incendiar um corpo inteiro, né, com a forma como ele fala, com aquilo que sai da boca dele ali, da mesma forma ele pode influenciar aquelas pessoas para o bem, da mesma forma pode levar aquelas pessoas para o reino. Então é tudo uma questão de escolha. O que nós escolhemos? O que você escolhe hoje? Levar as pessoas para mais próximas de Deus ou distanciá-las? Michelle, eu quero levar as pessoas para mais próximas de Deus, mas o que você tem feito para isso acontecer? Né? Existem pessoas que se dizem ser cristãos, mas a vida dela não é aquilo que ela diz.
a vida dela, a gente sempre vai ver através dos frutos. Os frutos é que vão dizer se você é uma pessoa que serve a Deus ou que não serve. Se você é uma pessoa que tem ali o direcionamento de Deus ou que não tem. Se você é uma pessoa realmente temente a Deus ou não. Porque as promessas, elas já estão todas na Bíblia. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? As promessas já estão todas disponíveis para nós. Só que às vezes, as escolhas que nós fazemos acabam nos distanciando dessas promessas, da realização, do cumprimento de todas elas. E aí muitas pessoas ficam acomodadas e ficam assim, se eu tiver minha salvação já é o suficiente. Só que não é só isso que Deus quer pra gente, né? Não é só a salvação. É uma vida realmente abundante e próspera. Só que se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não cuidarmos da nossa língua, dificilmente nós vamos conseguir alcançar a prosperidade. Muita gente costuma dizer assim, principalmente lá onde a gente trabalha, né, tem umas pessoas que aparecem lá que trabalham ali perto, e aí teve uma vez um rapaz, esse mês ainda, ele falou assim, esse mês tá pegado, né? Tipo assim, como reclamando daquele mês, reclamando da falta de clientes e tudo mais. E aí, toda vez quando chega alguém pra mim, pra falar isso, pra querer me contaminar com esse tipo de pensamento, eu começo logo a desviar o assunto, né? Começo logo a ir pra outra direção. Por quê? Eu lembro muito da história de Isaac, que Isaac estava numa terra ali dos filisteus, onde não tinha, todo mundo estava passando necessidade no sentido de plantar e não conseguia colher. Só que ele mesmo ali naquela situação ruim, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Deus que ele servia, o Deus de Abraão, que era o pai dele, estava ali com ele. Então, se você crê que o Deus Todo-Poderoso está com você em todas as circunstâncias, em todos os momentos, aquilo que você está passando no seu trabalho, no seu negócio, faz parte do processo. Se você está fazendo a sua parte, se você está dando o seu melhor mesmo, está buscando conhecimento, aplicando todas as estratégias que você precisa para fazer o seu negócio crescer, o que você pode fazer é esperar nele. É esperar que aquilo que você fez, que você tinha que fazer, você fez, mas tenha certeza que você fez tudo que era necessário. Mas a gente precisa saber, aprender a confiar no Senhor, né? A gente às vezes confia só quando tá tudo bem, e quando não tá do jeito que a gente quer, a gente começa a desconfiar. E fica ali confia, não confia, confia, não confia, confia, não confia. Porque a gente precisa realmente aprender a confiar no Senhor e tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos diz muito sobre aquilo que está no nosso coração. E se dentro do nosso coração está cheio de dúvidas, de mágoas, de incerteza, de insegurança, pode ter certeza que você vai ter uma vida totalmente de mágoas, de incerteza, de insegurança, de coisas ruins. Tudo isso por não confiar plenamente no Senhor, tudo isso por não conseguir controlar os seus pensamentos e tudo isso por não conseguir controlar de fato a sua língua, né? Eu estou fazendo uns processos de mentalização, né, de visualização, e isso tem sido muito poderoso, de mudar, porque o que eu aprendi, né, tô aprendendo nessas últimas semanas, que tudo está relacionado com aquilo que está na nossa mente, na nossa cabeça. Então, se na minha cabeça eu tenho pensamentos de derrota, tenho pensamentos de insegurança, tenho pensamentos de que eu não sou boa o suficiente, de que aquilo que eu estou fazendo está dando errado, então tudo isso vai jogar para o meu mundo físico, para as minhas ações, e eu vou agir todo o tempo de forma sabotadora, de forma que vai fazer com que aqueles pensamentos venham realmente se cumprir, dando errado todos os meus projetos. Então, o que eu estou trabalhando, né? Estou reprogramando a minha mente, estou trabalhando de forma diferente nela, implantando novos pensamentos nela, para que, através desses pensamentos, isso possa vir para o meu mundo físico e ser realmente direcionado para aquilo que eu quero chegar, né? Então, são técnicas realmente de programação mental que fazem toda a diferença. E
isso é totalmente bíblico, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre renovar a nossa mente, de não se conformar com esse mundo e renovar a nossa mente. Se a gente for estudar ao pé da letra essas palavras, esses códigos que a gente tem disponível na palavra de Deus, nós vamos perceber que tudo está disponível para nós. A gente só precisa realmente aplicar isso na nossa vida. Então, tome muito cuidado com as palavras que você profere, com aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca é o que está preenchendo o seu coração, que está preenchendo os seus pensamentos. E se você tem pensamentos ruins, pensamentos que vão te fazer a sua vida se atrasar, aquilo que vai sair da sua boca vai atrasar você mais ainda. Então, mude a sua forma de pensar e mude a sua forma de falar também. Não tem como um rio assim de água doce sair água salgada também. Não tem como. Então, você é provado pelos frutos que dão na sua vida, pelos resultados que você tem. Se você é uma pessoa que serve a Deus, se você é uma pessoa que tem ali uma aliança com Deus, a sua vida ela tem que ser demonstrada nisso. As pessoas têm que olhar para você e têm que conseguir enxergar Jesus de longe. Esse é o nosso papel como cristãos, ser influenciadores do reino, tá certo? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. A minha voz já tá indo embora, mas vamos para cima em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, Deus das nossas vidas, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu favor, que o Senhor venha nos conduzir, meu Deus, para que nós venhamos fazer a Tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, a renovar a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos viver a Tua vontade em nós, meu Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Dai-nos sabedoria e discernimento, meu Deus, para que aquilo que sair da nossa boca seja sempre palavras de vida, palavras de vitória, e não palavras que contaminem a nós mesmos e outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a ter um estilo de vida totalmente diferente, que seja de acordo com a Tua vontade para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um sábado maravilhoso, mas que você reflita sobre isso, né? O que você tem falado, o que tem andada aí nos seus pensamentos e também na sua língua, né? Que você seja realmente um influenciador do reino de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, domingo, estaremos aqui às 6h27. Beijão.